Apostas esportivas, casas de apostas, CPI das bets. Muito tem se falado e visto nas redes sociais. Lembrando que no Brasil, apostas de azar eram consideradas ilegais, né? Até 2018. Os cassinos e casas de apostas, caça-níqueis, eram consideradas ilegais, na verdade, até que em 2018 foi regulamentada as apostas desportivas pela febre das casas de apostas no Brasil. Bem, né, assim, cresceu num ramo absurdo, mas você sabia que as apostas, os cassinos, os jogos de apostas no Brasil tinham várias restrições, contudo, apostas em cavalos de corrida e as loterias são legalizadas, obviamente com o aval do governo, né? Joga a loteria há muito tempo. Mas o que a legislação dizia sobre quem apostava antes de 2018, principalmente nas casas de aposta online? O artigo 50 da Lei de Contravenções Penais dizia o seguinte: estabelecer ou explorar jogo de azar em local público ou acessível ao público mediante o pagamento de entrada ou sem ele. Prisão simples de 3 meses a 1 ano e multa de 2 a 15 contos de réis. Essa lei de 1942, né? A gente sabe que desde lá até a atualidade muita coisa mudou. Contudo, em 2015 mudou. Mas como sabemos, as apostas, principalmente as apostas desportivas, né? Aquelas que são dedicadas a eventos esportivos, jogos de futebol, jogos de basquete, esportes em geral, elas começaram a se multiplicar de forma exponencial no Brasil, né? Com os sites das casas de apostas disponíveis para os brasileiros, onde eles poderiam fazer cadastros, fazer o cadastro, fazer o investimento ali e estava tudo certo. Mas isso era legal? Podia-se fazer isso? Não era contravenção penal, já que aqui no Brasil é proibido jogos de azar? Na verdade, nunca foi ilegal apostar em casa de aposta, fazer essas apostas em casas de apostas online, como Bet365, Sporting Bet, enfim. Por quê? Porque a lei é muito clara quando ela dizia que para se considerar contravenção penal, a unidade onde se fazia a aposta tinha que ter um espaço concreto dentro do território nacional. E já que essas casas de apostas funcionavam fora do Brasil por meio de um servidor localizado em outro país, fora do território nacional, e o que os apostadores fazem, na verdade, seria mandar um comando para que essas casas de apostas, as casas de apostas, então fariam investimento e só depois haveria o retorno. Isso não é ilegal, porque foge às características dos requisitos da lei. Por isso, a lei de contravenções penais não alcançava esse tipo de apostador. Contudo, em 2015, foi acrescentado o parágrafo 2º na lei de contravenções penais, que dizia o seguinte: incorre na pena de multa de R$ 2.000 a R$ 200.000 quem é encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação. É meio constrangedor até ler isso, porque o tanto de pessoas que faziam apostas online antes de 2018 era absurdamente grande. Então não fazia muito sentido, primeiro, transformar esse tipo de conduta em contravenção ou mesmo crime. O legislador entendeu por colocar somente uma multa aqui. Então a conclusão não era crime apostar em jogos de azar de forma online, porque a legislação não abarcava esse tipo de conduta. Primeiro, por não estar em território nacional, e segundo, por não ser a pessoa que fazia a aposta diretamente, mas sim por meio de uma intermediadora, que era a casa de aposta sediada em outro país, geralmente ali no Caribe, nas Ilhas Maldivas, ou mesmo nas casas de apostas europeias ou as asiáticas. Mas por que isso? Por que não era contravenção penal? Porque a lei é muito clara quando ela diz que, no caso da lei de contravenções penais, que ela simplesmente considerava para a contravenção as casas de apostas ou os cassinos localizados em território nacional e não fora do Brasil, né? Primeiro que quando ela fala isso, lá na lei de contravenções, o artigo 2º diz o seguinte: a lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada em território nacional, ou seja, a aposta não era realizada no Brasil, e sim por meio de uma intermediadora casa de aposta de forma online em outro território que não era o Brasil. Enfim, mas caberia aquela multa. Contudo, vai multar todo mundo? Provavelmente não. E não multou, né? Houve aí a expansão das casas de apostas e aí com o tempo veio essa situação. E aí o próprio Código Penal também traz essa questão da territorialidade, quando ele diz que aplica-se a lei brasileira sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Ou seja, o crime tem que ser praticado aqui no Brasil, assim como a contravenção também tinha que ser praticada aqui no Brasil e não por intermédio em outra localidade. Por isso, não era considerado contravenção penal entrar no site de aposta, fazer ali, depositar o dinheiro e fazer a aposta, e estava tudo certo. Não havia uma lei que autorizava as casas de apostas e esses jogos de azares no Brasil. Isso veio em 2018, quando foi promulgada a lei 13.756 pelo nosso ex-presidente Michel Temer, que autorizava a legalização das casas de apostas no Brasil. A lei só autorizava, ela não regulamentava. Deixar isso bem
bem claro. E aí foi criado as apostas de cota fixa, né? No caso, quando você entra num evento, o evento já tem ali uma stake, né? Um valor que você sabe que se aquele evento acontecer, é o valor que você vai ganhar com a sua aposta. A lei previa aí, autorizava, legalizava as casas de apostas, principalmente. Para quem não sabe, as casas de apostas, elas têm não só eventos desportivos, mas também eventos de cassino, né? Roleta, caça-níqueis ali, tudo, poker, jogos em geral, né? Jogos de azar em geral. Mas eu foco pelas apostas desportivas porque também é uma febre nacional atualmente. A questão toda que gira em relação às apostas é a ausência de autorização após a ausência de regulamentação. Como que se dariam essas apostas? Como que as casas, como que as empresas exploram essa atividade seriam colocadas no Brasil? Que regras que elas teriam que seguir? Então tudo isso foi discutido a partir de 2018, quando a lei autorizou, e em 2023, quando a lei regulamentou. Uma outra lei regulamentou, que foi a Lei 14.790. Essa lei dá os requisitos mínimos para a operação da atividade de apostas no Brasil, né? A empresa teria que ter a licença legal do governo brasileiro, haveria a tributação proporcional ali, né? As regras, os requisitos da arrecadação tributária, a proibição de menores apostarem, né? Nas casas de apostas, regras contra a lavagem de dinheiro, enfim, exigências de políticas de jogo responsável. Isso aí nada mais é do que um serviço de entretenimento que é prestado à população. E se for um serviço que não atende os requisitos mínimos de controle e que atendam ali de forma considerável, proporcional à população, acaba virando uma questão de saúde pública, como é o caso agora das casas de apostas, dos jogos de azar, tigrinho, etc. E aí nós temos a CPI, que foi instaurada em novembro do ano passado, que durará 130 dias, foi prorrogado por mais 45 dias, se eu não me engano. Enfim, essa é um pouco da história das bets no Brasil, né? Essa onda de apostas. A minha opinião pessoal é no sentido de que em muitos países da Europa, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, Ásia, por exemplo, são verdadeiros paraísos de cassinos e casas de apostas e eventos desportivos e apostas online, apostas presencial. No meu entender, vejo que o povo brasileiro ele não tem uma consciência mínima de apostas e de formação. Então, vamos ver no que vai dar. O que vai ser apurado, o que vai ser esclarecido, a conclusão que isso vai levar, se alguma coisa vai melhorar, se algo vai ser feito, se realmente ficar comprovado que os influenciadores prejudicaram de forma direta ali o consumidor, a pessoa vulnerável, a pessoa ali que simplesmente confiou na palavra. O que vai acontecer em relação a essas pessoas? O que vai mudar em relação à lei? Vai ser feita alguma alteração? Vai ser exigido, por exemplo, que as casas de apostas, se for comprovado que elas causaram também prejuízo, vai ser pago uma espécie de indenização para aqueles que, enfim. É até estranho que muitas pessoas falam: mas fulano jogou porque ele quis, Beltrano jogou porque ele quis. Ninguém tem a capacidade de formação ou mental igual ao outro. Às vezes você é forte o suficiente para compreender e entender que algo pode lhe fazer mal, contudo, o outro não tem essa capacidade e ele fica muito mais suscetível a sucumbir, a cair e a se prejudicar de forma não consciente, digamos assim. E quando a casa cai, quando ele percebe que já está num abismo irreversível. É isso. Obrigado pela atenção, se inscreva no canal que eu sempre vou estar trazendo assuntos nesse sentido. Se você gosta desse tipo de assunto, deixa o like e se inscreva no canal. Obrigado.